Há muitas possibilidades ao nosso redor. Enxergamos potencial em locais inusitados. E quando compartilhamos nossos conhecimentos, visão e conexões com outras pessoas, transformamos grandes ideias em ações, em comunidades do mundo inteiro. Juntos, podemos mais. Nós somos o Rotary. Nós somos pessoas em ação. Junte-se a nós em Rotary.org. As nossas conexões possibilitam coisas grandiosas ao unirmos pessoas e comunidades. Nós somos Rotary. Nós somos pessoas em ação. Com mais de 1 milhão de associados, sabemos o que as pessoas podem fazer quando se unem. Em todo o mundo, gerações de líderes formam amizades e solucionam problemas, transformando grandes ideias em realidade. Entre em ação conosco. Saiba mais em Rotary.org. Nunca fui muito de parar, mas chegar aos 108 anos me fez parar para pensar em como eu cheguei até aqui. E chegar aonde eu cheguei só foi possível porque eu sempre estive em movimento. Até parece conselho de mais velho, mas se quer ir longe, movimente-se. Caminhe de mãos dadas com quem você mais gosta. Viaje com os amigos, mesmo sem roteiro. Veja o mundo de um jeito diferente. Corra atrás do que você mais sonha. Brinque com seus filhos, mesmo que ele não fale a sua língua. Dance, pule, gargalhe, arrisque, sonhe. É pelo movimento de vocês que eu existo. Enquanto houver movimento, eu vou oferecer saúde. Por isso, nunca parei de cuidar de vocês. Pode não parecer, mas continuo jovem como nunca. E tudo isso não é nem o começo. Vou fazer muito mais para te ver saudável. E é claro, sempre em movimento. Muito prazer. São Cristóvão Saúde, 108 anos. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Seminário Distrital de Imagem Pública do nosso Distrito 4.563. Nesse momento, eu convido a todos que, em posição de respeito, entoemos o hino nacional brasileiro e, ao seu final, saudemos a bandeira brasileira. Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és bom, gente.
eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Para a abertura oficial desse seminário, convido o nosso governador, Augusto César dos Santos. Por favor, César. Última noite, governador Pascoal Leardini, todos os meus presidentes, os companheiros, governadores assistentes, presidente das comissões de imagem pública, governadora Ligeia, muito obrigado mais uma vez por sua dedicação e você ter assumido essa comissão permanente de imagem pública, fazendo um trabalho sensacional. Eu agradeço a todos e quero enfatizar aqui o quanto é importante esse seminário, esse treinamento, para que a gente possa trabalhar, cumprir nossa missão e de uma forma assertiva, de uma forma que a gente possa trabalhar a nossa marca, expandir o nosso alcance, de forma que a gente possa, com todo cuidado, ser assertivo em toda vez que a gente falar da nossa organização, todo o encarte, toda a publicação. A governadora Ligeia tem trabalhado bastante nesse sentido de organizar e de se colocar à disposição de todos vocês para que a gente faça de maneira correta os nossos trabalhos cuidando da nossa marca. Governadora Ligeia, eu desejo a você um excelente seminário e todos os staff, todos os facilitadores, os companheiros que estarão aí na sua equipe, e o Gésner também, muito obrigado. Os governadores que estão presentes também, desejo um excelente seminário e que a gente, cada dia, possa aprender mais, evoluir mais e multiplicar o que a gente aprende. Sucesso a todos, vamos todos servir para transformar vidas. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos. Obrigado, Pascoal, e toda a equipe da nossa gestão 2021-22. Sucesso. Obrigado, gente. Obrigado, governador César. Sucesso aí também na sua missão de visita oficial. Bem, companheiros, nós dizemos sempre que se um clube é bem organizado e bem orientado, e se todas as comissões permanentes trabalharem em harmonia, o seu desenvolvimento assim acontece de forma natural. Podemos, então, dizer que se a Comissão de Imagem Pública funcionar, nós mostraremos para a comunidade o que o Rotary faz. Portanto, nós precisamos cada vez mais ter o conhecimento técnico necessário para usarmos a nossa marca com excelência. Já ouvi alguns dizerem que isso não é importante, que é rigidez demais. É muito importante, sim. As empresas bem organizadas têm o seu manual de identidade visual. Se o Rotary é um clube de profissionais, por que deveríamos ser amadores e descuidados com a nossa marca? Vamos aproveitar esses ensinamentos de hoje, desse seminário, e sermos multiplicadores desse conhecimento. Então, um bom seminário a todos. Eu quero passar a direção dos trabalhos para a governadora Ligeia Estivanin, que fará uma entrevista com o governador Gésner, também nosso contemporâneo de governadoria 2015-16, assim como a Ligeia, né, que o Gésner, que é o coordenador regional de imagem pública do Rotary, e também com o Daniel, que é coordenador adjunto de imagem pública. Por favor, Ligeia, a palavra é sua, e dê continuidade aos trabalhos. Muito obrigado, governador Leardini.
pelas palavras, tudo que você falou, todas as empresas têm esse guia, muito importante. E eu agradeço muitíssimo também ao governador César, que tem me dado um apoio, e, assim, eu não tenho nem palavras para dizer o apoio que ele tem dado para que o nosso trabalho seja o melhor possível. A gente se preocupa muito realmente com a imagem pública. E hoje a gente trouxe aqui o nosso coordenador regional de imagem pública, que é o governador Gessner Dias, né? O governador Gessner Dias foi meu coordenador assistente quando eu estive à frente da Coordenadoria Regional de Imagem Pública do Rotary International no Brasil, da região 31. E ele foi um excelente assistente e se tornou realmente o coordenador pelo trabalho excelente que ele faz. O governador Gessner, eu gostaria que ele fosse colocado em tela, juntamente com o coordenador adjunto, Daniel, que participará desse talk show. Eu peço ao o governador Gessner já está em tela também? Não estou vendo. Então, o governador Gessner, ele é pai de 3 filhos, casado com a médica Marinês, uma pessoa maravilhosa, excelente médica. Ele foi presidente da Comissão de Imagem Pública do Distrito 4.510, governador do Distrito 4.510, na gestão 2015-16, comigo e com o meu queridíssimo Leardini, governador Leardini, e foi também assistente de imagem pública, coordenador assistente regional, na gestão de 2018 a 2021. E hoje ele é o coordenador regional de imagem pública da região 31 e tem feito um trabalho excepcional. Ele só tem melhorado o trabalho do coordenador regional na nossa região 31. Seja muito bem-vindo ao Distrito 4.563, governador Gessner. Bom, e também eu quero... Pode falar, Gessner. Me desculpem. Boa noite, a satisfação é toda minha. Eu também quero apresentar o nosso companheiro Daniel Costa, que é psicólogo e também atua na região aqui de Cotia como no ramo de comunicação. Aliás, em São Paulo, ele atua na região de São Paulo. Ele é o atual presidente do Rotary Clube de Cotia Centro e é coordenador adjunto de imagem pública do Distrito 4.563. Obrigada pelo apoio, Daniel. Eu quero também ressaltar que o nosso coordenador regional, o governador Gessner, é jornalista e radialista e trabalha, uma das emissoras que ele trabalha é a Jovem Pan. Daniel, vamos então começar o nosso trabalho, Daniel? Vamos sim, Ligé. Boa noite a todos. Boa noite, Gessner. E nossa primeira pergunta, na sua opinião, quais as principais mudanças que o Rotary teve na imagem pública nos últimos 10 anos? Bom, primeiramente, boa noite a todos. No jornalismo, quando a gente está sem um retorno, por exemplo, nós falamos que nós estamos no escuro, né? Eu estou falando isso porque eu estou sem a imagem de vocês. Eu não sei se houve algum problema aqui, então eu estou sem imagem de todos, tá? Eu estou falando e espero que esteja tudo bem aí, som e imagem. Mas vamos lá. Tá. Nós estamos lhe vendo e ouvindo. Muito bem. Então tá bom. Então vamos lá. Olha, há 10 anos, o Rotary ele faz uma mudança fundamental nos dias que nós estamos vivendo hoje, que foi o primeiro passo referente à imagem pública, que é sobre a identidade visual, a padronização da identidade visual, a identidade visual unificada. Por quê? Todo mundo sabe que houve uma pesquisa e, naquele momento, então, o Rotary chega ao resultado, né, de que as pessoas elas não tinham muitas percepções em relação à nossa organização. Então, um grande passo que é dado, o grande momento que nós vivemos, foi naquele estágio ali que o Rotary chega. Por quê? Porque cada um tinha a marca do Rotary, tinha o emblema do Rotary, o distintivo do Rotary,
o símbolo, o signo do Rotary, e cada um fazia da sua forma. Então, nós tínhamos várias versões do logo da marca do Rotary, que era construído a bel prazer de todo mundo. Às vezes, algumas coisas ainda continuam acontecendo. Então, esse foi o primeiro grande passo. Por quê? Para que as pessoas tivessem, principalmente o público externo, que não conhece a organização, tivesse toda a percepção referente ao Rotary. Então, esse foi um grande passo. Só que logo em seguida, também, alguns anos depois, o Rotary chega para nós e fala, olha, só a identidade visual, que foi uma grande mudança, e é uma grande mudança para que realmente esse público externo tenha um conhecimento maior do que nós somos e do que nós fazemos, mas nós temos que contar histórias. Então, são esses momentos, principalmente, que o Rotary procura, através das nossas ações, da imagem pública, que passou a ter um papel totalmente diferente nesses últimos 10 anos, de mostrar para a sociedade que nós somos pessoas em ação, que nós, onde as pessoas veem problemas, nós vemos soluções. Ou seja, nós temos uma gama de recursos hoje que nos orienta, que nos auxilia para que nós, rotarianos, para que nós tenhamos esse conhecimento e para que nós possamos compartilhar aquilo que não é solicitado. Porque quando a imagem pública ela atua, e qual é o objetivo da imagem pública? Além de apresentar, de fortalecer a nossa marca, os nossos projetos, as nossas ações, nós temos também como um grande referencial, uma grande responsabilidade, o quê? Aumentar o quadro associativo dos nossos clubes e também fazer com que aumentem as doações para a Fundação Rotary. Então, essa mudança de conceito há 10 anos, com a identidade visual, depois o contar da história do Rotary, e fazendo com que nós tenhamos esta conscientização e que todas as lideranças do Rotary tenham a conscientização da importância da imagem pública do Rotary para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Acredito eu que essa tenha sido a grande transformação para que nós possamos hoje, perante o público externo e interno e externo, sermos até mais conhecidos referentes àquilo que nós fazemos, pensamos e agimos. Obrigada, Gessner. E a gente, observando aí a sua resposta, né? Eu trabalhei muito nesse sentido nos 3 anos que eu estive à frente. E como está, assim, hoje, você analisa, eu sei que você tem ido a vários distritos fazer os seminários, né, e também tem acompanhado o trabalho dos presidentes de comissão distrital, como você avalia o nível de conscientização dos rotarianos quanto ao respeito à marca? Inclusive, o governador Leardini, como líder de capacitação, já deu um toque, né? Como que você analisa esse respeito à marca? Olha, a visão que eu tenho é o seguinte, que houve uma melhora considerável nesses últimos 10 anos, né? As pessoas têm uma visão referente à nossa marca. O que acontece hoje, né, nesse momento, onde houve uma melhora, e isso, na minha opinião, é muito claro, mas que nós temos ainda alguns desencontros. Então, algum material, eles são criados, e muitas vezes as pessoas responsáveis, bom coração e tudo mais, mas elas não consultam as pessoas se aquele material produzido, se ele está correto. Então, eu vou dar um exemplo. Sempre que me mandavam, quando a Ligeia era coordenadora, me mandavam um determinado material que alguém criou, perguntava para mim, eu tenho dúvida, eu pergunto para a Ligeia tendo dúvida, pergunta para o Patrick, né, que era a nossa referência ali em relação a alguns esclarecimentos. Hoje, eu como coordenador, eu continuo na mesma forma. As pessoas criam, mandam, nós pegamos e compartilhamos com o nosso grupo da imagem pública, os assistentes. Se nós tivermos toda a convicção, nós respondemos. Se nós tivermos dúvidas, nós fazemos as consultas. Por que eu falo isso? Porque as pessoas, elas têm que ter essa consciência. Não subam este material para as redes sociais se você não tem certeza que esse material está obedecendo toda a orientação da nossa identidade visual, do nosso guia de identidade visual. Então, eu acho assim, melhorou a conscientização? Melhorou. Mas há uma necessidade, sim, de que as pessoas continuem fazendo consultas antes de subir esse material para as redes sociais, principalmente. Perfeito. A dificuldade realmente é a consulta sempre bem-vinda, né? E quais são os maiores desafios de imagem pública, né? O que fazer? Olha, os maiores desafios são consideráveis aí, porque assim, ó,
Nós temos, por exemplo, nós aqui, e todas as coordenações do Rotary, nós temos as nossas metas e nós temos as nossas estratégias. Então, quando nós, assim como aconteceu nas outras coordenações, nas outras épocas, até com a Ligeia, quando nós desenvolvemos as nossas estratégias, e nós mandamos para o Rotary Internacional, nós pegamos essas metas, né, essas estratégias, e compartilhamos com os coordenadores distritais da imagem pública. Os coordenadores distritais da imagem pública, eles têm que compartilhar com seus clubes. Então, o que eu vejo? Eu considero que o desafio de chegar esta informação para os clubes, ela é essencial. Eu sempre cito o seguinte, Ligeia e Daniel. Se não houver uma conscientização das lideranças de que esse material tem que chegar até o ponto final, que são os clubes, os líderes dos clubes, os coordenadores de imagem pública dos clubes, por mais estratégias que nós tenhamos, por mais boa vontade que nós tenhamos, nós não conseguiremos atingir os nossos objetivos. Então, eu sempre falo o seguinte, olha, é um passo de cada vez. Por quê? Nós trabalhamos com voluntários. Eu não tenho também como ficar, sabe, questionando, brigando, porque às vezes você perde até o associado. Essa é uma realidade. Agora, o desafio da informação chegar ao clube e das estratégias que nós estamos fazendo, aí agora eu quero falar, o que nós fazemos? Nós nos reunimos com os coordenadores distritais, cada coordenador assistente tem apenas 2 coordenadores, 2 distritos para que ele cuide. Nós estamos com relatórios para saber como é que andam os distritos, inclusive nós temos aí um levantamento de questionamentos que nós estamos fazendo, tipo de uma pesquisa mesmo, onde depois nós estaremos apresentando, para que todos estejam conscientes do trabalho que está sendo feito, das responsabilidades de cada um, para que nós possamos atingir os nossos objetivos. Então, é questão de trabalho, de chegar até os clubes, chegar até os presidentes das comissões distritais, para que esses objetivos venham a ser alcançados. Gessner, então, a comunicação da Coordenação Regional de Imagem Pública com os distritos, você considera que ela está num momento de grande assim, identificação com tudo aquilo que o Rotary International nos pede, né? Você acredita que a gente realmente está melhorando nesse item da comunicação da coordenadoria regional com as comissões distritais? Olha, todo ponto ele é importante, viu, Ligeia? Eu sempre falo o seguinte, ó, nós tivemos outros coordenadores, a última coordenação veio com a Ligeia. A Ligeia fez um excelente trabalho e deixou um legado. O Gessner está aqui propondo deixar um legado também, de intensidade, de responsabilidade, de conscientização, de informação. O que eu acho, eu não sei como é que vocês avaliam, é o seguinte, muitas vezes, em termos de informação na comunicação, vem muita informação. Então, eu estou falando isso porque nós tivemos uma reunião recente dos coordenadores assistentes e dos coordenadores distritais. O que eles falaram? A quantidade de informação é tão grande que ela acaba atrapalhando na comunicação. Por quê? Porque muitas vezes tem uma informação importante, você apaga essa informação diante da quantidade de mensagens que você recebe. Então, este é um trabalho de conscientização de todos nós. Se eu tenho uma mensagem para passar, eu não posso ficar passando um monte de mensagens que as pessoas elas vão acabar apagando. Então, são cuidados que nós devemos ter. A melhora houve? É claro que houve. E até pela pandemia que nos pegou, né? Pela necessidade de nos adaptarmos às redes sociais, de termos uma plataforma como essa de nos encontrarmos e de colocarmos isso para todos. Então, a comunicação ela teve uma melhora, mas tem alguns pontos que nós temos que tomar alguns cuidados, porque, em vez de ajudar, acaba atrapalhando. Então, Gessner, aqui no Distrito 4563, nós fazemos assim, eu abri um grupão com todos os imagens públicas dos clubes e os coordenadores regionais, né, que eu dividi o clube, que eu já, desde o ano passado, você sabe que eu já estava trabalhando assim,
21 grupos de coordenadores adjuntos, e eu que faço a seleção das informações. Eu priorizo aquela informação do dia. Então, hoje, por exemplo, nós tínhamos um seminário, chegaram várias informações, eu não coloquei ainda no grupo, porque eu vejo que as pessoas podem fazer a maior confusão. Eu priorizei apenas o seminário. Amanhã eu vou ver o que vai acontecer, né? Na quinta, na sexta, no sábado, e assim eu vou selecionando. Daniel, continua daí, por favor. Aproveitando o gancho que o Gésner falou, né, sobre a comunicação, ô Gésner, quais são os pontos fortes e fracos que você tem observado nas coordenações dos clubes e distritos? Olha, é o seguinte, esses dias perguntaram para mim quais são os pontos fortes dos clubes, né, e distritos. Aqueles que têm uma comissão de imagem pública, aqueles que têm pessoas que entendam das redes sociais, ou seja, que há um planejamento, porque é assim, olha, só montar a imagem pública, nós temos a coordenação da imagem pública, aí vem um presidente de clube e nomeia um companheiro, que às vezes ele não tem afinidade com a comunicação, com o designer, enfim, que ele tem assim, alguns conhecimentos que facilitem na hora dele postar as histórias do clube, os eventos do clube, os projetos do clube. Então, o que nós, nesta reunião recente, eu vou passar aqui para vocês, detectamos e quais são as minhas observações. Primeiro, se você falar assim, mas Gésner, tem clube pequeno que não tem condição de ter uma comissão constituída de imagem pública. Isso é verdade, mas o presidente do clube com os membros do clube, eles têm que escolher alguém que tenha alguma afinidade com a imagem pública, alguma afinidade na comunicação. Isto é essencial. Existem clubes e distritos que são bem estruturados, que têm um bom planejamento, que desenvolvem as suas ações, porque se você não tiver planejamento, você começa uma gestão, aí vem o ponto fraco, você não sabe para onde vai. Outra coisa que eles falaram para nós, de uma forma geral, coordenadores distritais e a imagem pública, os assistentes, por exemplo, pontos fracos. Os presidentes, que eles detectaram, tá, gente? Que muitos presidentes da imagem pública dos clubes, eles foram colocados ali com pouco tempo, foram escolhidos ali, que há uma valorização, segundo eles, do quadro associativo e da Fundação Rotário, do desenvolvimento Rotary. É uma valorização maior em relação a essas duas coordenações. E que a imagem pública ela é deixada um pouquinho ali de lado, né? Então, se você não tem planejamento, se você não tem um companheiro ou companheira, por mais boa vontade que exista, ela não tem conhecimento, se ela não faz uma pesquisa, se ela não entra no Brand Center, se ela não faz um curso no centro de aprendizado, isso são pontos que deixam aquela coordenação, aquela comissão da imagem pública com mais dificuldades, com mais pontos fracos. Agora, aqueles que buscam, que pesquisam, que se envolvem, que têm comprometimento, que têm planejamento, isso caracteriza o ponto forte. Agora, esta é uma cultura, eu acho que nós vamos caminhar juntos ainda por um bom tempo, da conscientização do governador do distrito, do presidente de clube, da valorização da comissão da imagem pública. Aí nós teremos tantos pontos fortes quanto pontos fracos. Agora, tem uma realidade, tem muitos distritos que têm uma imagem pública muito bem constituída, muito bem planejada, muito bem estruturada. Isso é muito importante, porque lhe dá a condição de fortalecer ainda mais os clubes na tentativa de que eles façam o mesmo. O governador Gésner, você tem realizado um excelente trabalho para os distritos e os clubes de Rotary, né? Visando a divulgação. Eu hoje mesmo eu recebi e eu divulguei o boletim que você faz, né? Os distritos têm enviado informações e o que você espera com essa divulgação das ações dos distritos, dos eventos, né? Os distritos têm colaborado? Como anda essa parte aí? Você poderia nos ajudar, inclusive pedir aí para que as pessoas nos mandassem as principais ações. Quando eu fiz o boletim informativo virtual, porque nós temos a tradição, todos nós, e é valorizado e é importante, viu, gente?
de ter o nosso boletim visual, o boletim informativo, ele vai nas redes sociais, ele não é impresso, né? Ele é digitalizado, e é importante, é legal. Quando eu falei, pô, boletim informativo virtual, eu quis dar uma dinâmica diferente. Por quê? Eu sou um profissional do rádio, eu estou todos os dias, eu tenho as matérias para o YouTube, para Panflix e na rádio mesmo, né? Nos boletins, nos informativos diários. E eu falei, eu vou tentar levar um dinamismo de imagem mesmo, de vídeo. E o que eu quero é valorizar os clubes e distritos. Olha, me mandem informações. Se vocês mandarem informações, eu vou compartilhar. Ali são 4, 5 minutos, que não dá para você fazer alguma coisa muito extensa também, porque senão as pessoas acabam não assistindo. Aí eu falei, vamos fazer em torno de 5 minutos, igual nesse último agora. Eu falei da Telepólio, que vem aí. Eu falei do Prêmio de Inovação da Fundação Rotária. Eu falei dos destaques da revista Rotary Brasil. Por exemplo, quando eu falo com o Nuno da revista Rotary Brasil, não tinha isso. Você pega a revista Rotary Brasil quando ela é entregue a você, ou de uma forma virtual, você vai lá, até pelo distanciamento, alguns clubes aí acabaram não entregando, está nos clubes e tudo mais. Mas eu digo assim, a oportunidade que eu vi de que as pessoas, quais são os destaques da revista Rotary Brasil para o mês de outubro? Então, nós fazemos chamadas das matérias mais importantes da revista. E também dos distritos. Esse seminário foi divulgado lá. E falo do nome do governador, falo do nome do coordenador da imagem pública, porque para valorizar, para ele se sentir bem. Ele fala, pô, falou meu nome. Eu penso nisso porque, como profissional da comunicação, eu acho que as pessoas, sabe, se sentem bem. Pô, falou do meu distrito, falou do nosso projeto. Agora, tem algumas dificuldades? Assim, todos os distritos mandam? Não mandam, isso é uma realidade. Mas eu trabalho com material que me chega. Eu posto lá nos grupos dos assistentes, posto no grupo que nós temos o grupo da região 31, por favor, me mandem matérias, tal, nós vamos fazer uma divulgação, né? Poderiam os clubes e os distritos aproveitar projetos dos clubes aí e mandar para mim também. O objetivo é esse, que nós contemos as histórias, que nós valorizemos os distritos, que nós valorizemos os clubes, para que as pessoas se sintam bem, para que as pessoas vejam que aquilo que está sendo feito em outros distritos também seja uma referência para que ela faça no dela. Esse é o meu objetivo, valorizar as pessoas que estão fazendo parte da nossa organização. Governador Gessner, nós poderíamos ficar aqui 2 horas conversando, que nós temos aqui perguntas, uma atrás da outra, para lhe fazer, né? Mas, infelizmente, nós estamos aí com o nosso tempo já consumido, né? Perfeito. E eu vou te agradecer muitíssimo a presença, agradecer ao Daniel. Então, eu vou passar a palavra para você com as suas considerações finais. Na sequência, o Daniel faz as considerações finais e eu encerro, ok? Governador Gessner. Muito bem. Olha, primeiro eu quero agradecer o convite que vocês me fizeram. Eu estou aqui presente com todos vocês. É importante nós discutirmos e falarmos da imagem pública. É claro que muita coisa tem que ser feita e pode ser feita, só que algumas considerações eu quero fazer. Primeiro, a imagem pública do Rotary somos todos nós, né? São os nossos exemplos, as nossas ações, as nossas responsabilidades perante a organização e o nosso comprometimento de fazer o bem no mundo. Então, são estas palavras que eu quero deixar para vocês e é o que eu falo para o meu time. Vamos sempre respeitar as pessoas que estão conosco. Nós não somos os donos da verdade, mas nós estamos aqui para que, com as mãos, mentes e corações, possamos caminhar juntos e fazer o melhor pelo Rotary. Muito obrigado. Dani? Está sem som, Daniel, pode falar. Abre o som. Pronto, agora sim. Gessner, parabéns pela explanação. E realmente, imagem pública somos todos nós, né? E isso, sem dúvida, ajuda também no quadro associativo, ajuda na contribuição na sociedade daquilo que nós somos de fato. Parabéns a todos que estiveram aqui presentes, Ligeia e Gessner, muito obrigado a vocês. Então, eu quero agradecer a todos vocês, ao Gessner, ao Dani, pelo apoio, né? E dizer que a gente espera que todos entendam que nós não inventamos nada, né, Gessner? Que nós recebemos treinamento diretamente do RI, os coordenadores, e nós recebemos tudo isso, toda essa orientação
diretamente de Rotary International, que é o nosso, que é onde a nossa sede, né, de Evanston. E, no meu caso, eu fiz o treinamento presencial, o Gessner fez o treinamento virtual, que é a mesma coisa, foram dadas as mesmas orientações, e nós não inventamos. Tudo que nós fazemos é aquilo que eles nos pedem. E insistir que cada um de nós é exemplo, é modelo, é a imagem pública do Rotary. Então, quando a gente usa uma tribuna, seja ela virtual ou presencial, a gente tem que usar para o bem, para falar bem das pessoas, usando a prova quádrupla, usando a verdade, a justiça, que faremos mais amizade, que estamos sendo benéficos para todos. Então, eu encerro, o governador César falou no início, com as palavras do governador César. Nós estamos orientando aquilo que a imagem pública deve ser feita. Se os clubes fizerem uma boa imagem pública, Leardini também falou, governador Leardini, com certeza o público interno e o público externo conhecerá o nosso trabalho, o resultado do nosso trabalho, dos projetos e programas estruturados do Rotary, né, dos projetos de subsídios distritais e globais, e, com certeza, nós teremos uma imagem pública construída na comunidade. Mas, acima de tudo, nós somos o exemplo, nós somos o modelo, nós temos que dar o exemplo para todos, porque, senão, se a gente ficar usando tribunas virtuais ou presenciais para falar mal das pessoas, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Muito obrigada. E agora eu anuncio o vídeo do nosso CEO de comunicação do Rotary International, o Patrick Nunes. Pode subir o vídeo, Alexandre Alonso. Olá, boa noite. Meu nome é Patrick Nunes e sou o diretor de comunicação global e design na sede mundial do Rotary International em Evanston, nos Estados Unidos. É um prazer estar aqui hoje falando com vocês neste seminário distrital de imagem pública, Distrito 4563. Vou falar um pouco sobre algumas das novidades, ou seja, alguns dos pontos principais de destaque que a nossa equipe de comunicação e imagem pública tem se focado nos últimos dias. O Rotary tem vários temas, vários assuntos a serem discutidos e vários pontos de imagem pública. Porém, eu vou falar de alguns pontos que são os mais relevantes ultimamente, não que os outros sejam de menos importância. Bom, o primeiro deles é, sem dúvida, a erradicação da polio e o Dia Mundial de Combate à Polio, que está há quase um mês pela frente. No dia 24 de outubro, nós teremos uma programação que eu espero que todos possam assistir e compartilhar e cultivar a importância, a relevância da nossa mensagem de que nós não vamos desistir enquanto não erradicarmos a polio globalmente. E o que mais os clubes podem fazer? Nossa equipe de comunicação tem trabalhado muito próximo às revistas regionais e trabalhado com algumas lideranças rotárias para lembrar a todos que é importante a participação atuante, ativa dos clubes onde quer que eles estejam, seja realizando eventos virtuais ou presenciais onde possível, registrando esses eventos no site endpolio.org ou realizando outros tipos de eventos e oportunidades, como doações, arrecadações de fundos e outras ideias. Nós temos no site endpolio.org vários recursos disponíveis para que vocês possam acessar materiais e ideias de que tipos de eventos podem ser conduzidos pelo clube ou pelo distrito. Nós sabemos que o Brasil, ano após ano, sempre é o campeão em registrar eventos, campeão mundial em registrar eventos perto do dia de erradicação à polio. E eu acredito e conto com todos que este ano não será diferente. Bom, o segundo ponto que eu gostaria de mencionar, que nós temos dado muita ênfase ultimamente, tem a ver com as iniciativas presidenciais do nosso presidente Shekhar Mehta. Ele tem praticamente 4 programas, iniciativas presidenciais. Uma delas é o empoderamento de meninas,
A segunda delas é fazer o Rotary crescer, cada um trazendo um. Nós temos o Dia do Voluntariado do Rotary, nós temos também as conferências presidenciais sobre as áreas de enfoque da organização. Eu gostaria de falar sobre um dos pontos que tem sido muito falado ultimamente, que é um dos pontos principais, uma das iniciativas principais do presidente Shekhar, que é o empoderamento de meninas. É muito importante que o Rotary entenda que essa questão de igualdade e equidade é um direito humano fundamental e é realmente necessário para termos um mundo pacífico. E ainda assim, mulheres e meninas em várias partes do mundo lidam com desigualdades em áreas como saúde, educação, e enfrentam violência, enfrentam pobreza em taxas desproporcionais. Então é muito importante que nós, como organização, e essa é a iniciativa principal do presidente Shekhar, possamos incentivar os clubes dos distritos a priorizarem projetos que deem melhoria à saúde, ao bem-estar, à educação, à segurança econômica de meninas em suas comunidades ao redor do mundo. Então nós estamos pedindo para os clubes organizar iniciativas através de um subsídio distrital ou até um subsídio global, que envolvam membros da comunidade em projetos que protejam e empoderem meninas e aumentem também os índices de equidade, garantindo assim que essas meninas tenham acesso a recursos que melhorem suas vidas. No site do Rotary, em My Rotary, no meu Rotary, você vai encontrar mais detalhes sobre essa iniciativa e as outras iniciativas presidenciais e também recursos que podem nos ajudar a poder desempenhar mais essa questão do empoderamento de meninas, que é um dos pontos muito importantes para o presidente Shekhar. Além disso, nós temos agora, daqui a alguns dias, a participação da nossa presidente eleita, Jennifer Jones, em um dos grandes eventos mundiais sobre serviços humanitários, que é com a organização Global Citizen. O Rotary já fez parcerias com a Global Citizen no passado, e este ano a Global Citizen vai ter vários eventos em diferentes partes do mundo, com grandes lideranças e participação de celebridades, e o Rotary estará presente. Então, eu incentivo e convido vocês, no sábado, dia 25, a acompanharem no Global Citizen, globalcitizen.org. Se vocês visitarem este site, vocês vão ter acesso a como acompanhar esses eventos. A presidente Jennifer Jones vai falar, se não me engano, no sábado à noite, horário europeu. Ela vai falar sobre o nosso comprometimento. O enfoque do Global Citizen esse ano tem muito a ver com a recuperação do mundo, né, em relação ao que nós temos passado com a Covid-19, com a questão das crises de fome, questão de voltar a proporcionar ensino e educação a todos, a proteger o nosso meio ambiente, o nosso planeta como sentido geral, e realmente, mais uma vez, avançar a equidade para todos. Bom, e por falar em equidade, um dos nossos pontos de enfoque em relação à nossa imagem pública e à comunicação nesses dias tem sido com o nosso compromisso como organização em relação à nossa diversidade, equidade e inclusão. Eu fiquei muito feliz de participar de um seminário, de um webinar durante o Instituto do Brasil, onde essa foi a pauta principal dos diálogos. Houve palestras fantásticas, várias ideias, e é muito importante ver que o Brasil, mais uma vez, está à frente no que se diz a como abraçar as causas rotárias. E essa causa da diversidade, equidade e inclusão não é diferente. Então nós temos passado por uma jornada de entendermos um pouco mais onde nós estamos em relação à nossa diversidade, equidade e inclusão. E o Conselho Diretor, com isso, formou uma força-tarefa de diversidade, equidade e inclusão para realmente avaliar a nossa situação ao que se refere a esses conceitos e elaborar também um plano de ação abrangente. Eu tenho o grande privilégio de participar de perto, apoiando o trabalho dessa força-tarefa. E nós, da equipe de comunicação, agora temos em nossas mãos como divulgar alguns resultados que surgiram de uma pesquisa global que nós fizemos em relação ao assunto e também entender e disseminar um pouco mais essas pautas deste plano de ação que está sendo formulado pela Força Tarefa. O Rotary revisou o seu compromisso com a diversidade, equidade e inclusão e revisou também um código de conduta em relação a isso. Então, para nós, é muito importante que a gente também, de forma atuante, ativa, participe disso. Você pode me perguntar, então, como eu, como um clube ou distrito, posso levar esse assunto?
Então é importante levar esse assunto como grande exemplo que nós tivemos no Instituto Rotário do Brasil este ano, levando o assunto à tona, conversando sobre a diversidade com os membros, com os associados dos nossos clubes, talvez criar um plano de ação sobre diversidade e inclusão, lembrarmos que não há lugar no Rotary para discriminação, nós não podemos tolerar discursos que nos levem, nos incitem a qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de viés, preconceito, e nós temos falado muito sobre isso, né? Este é um assunto muito em voga, e o Rotary não pode ficar fora. A diversidade tem sido nosso valor fundamental há muito tempo, então nós temos sim uma posição, uma função e uma responsabilidade muito importante nessa questão, nesse âmbito da diversidade, equidade e inclusão. Vocês podem também acessar o meu Rotary, onde há uma página dedicada a esse assunto. Entender um pouco mais sobre as questões que o Rotary tem tratado e as ações que têm sido tomadas a respeito disso. Bom, esses são 4 pilares em relação à imagem pública. É muito importante sempre lembrarmos que a nossa mensagem, a nossa comunicação, ela está atrelada, ela vem para apoiar o nosso plano de ação. Perguntamos-nos sempre como podemos expandir o nosso alcance, como podemos aumentar o nosso impacto, e isso, através da nossa imagem pública, é algo que nós podemos fazer sempre. Não podemos nunca nos esquecer do nosso quadro associativo, da nossa Fundação Rotária, e nós sabemos que a imagem pública e a comunicação, ela permeia e ela está aí atrelada a todas as questões da nossa organização. Eu sempre digo que muitas vezes é difícil posicionar o Rotary como uma marca simples de se entender, pois nós somos uma organização complexa. Porém, isso também nos ajuda a ampliarmos ainda mais o nosso alcance, tratando de diferenças e realidades que são peculiares e particulares de diferentes partes do mundo. O Brasil como um todo é um país muito grande, e nós sabemos que dentro dele há diversidade, há diferenças em relação ao que o Rotary pode e tem feito ao longo dos anos. Então eu gostaria, dessa forma, de deixar a vocês uma palavra de confraternização como um funcionário da parte de comunicação, da equipe de comunicação. Eu sei que não é algo fácil. Eu sei que muitas vezes nós coçamos a cabeça e nos perguntamos, mas como nós vamos poder realmente projetar a nossa imagem pública? Nós temos planos, nós temos ideias, todos temos ideias. E nós temos, acima de tudo, 1,2 milhão de embaixadores da nossa marca. Isso só os rotarianos, sem contar os rotaractianos que também fazem parte da família rotária. Então, eu peço sempre que vocês procurem pela inovação, mantenham o diálogo. Eu procuro sempre estar à disposição para tirar dúvidas, para conversar, dialogar, e eu espero estar com todos vocês em breve ao vivo para trocarmos ainda mais ideias. Não desistam, contem sempre comigo. Muito obrigado. Excelente, Ligéia, parabéns, hein? Eu quero lembrar que no final desse seminário nós teremos um sorteio de 2 prêmios muito bons. Um é uma cesta Inodê Unissex, oferecido pela presidente do Rotary Club São Paulo, Avenida Mateu B, a companheira Clélia, e o outro um jantar com acompanhante na Pizzaria Sacada, oferecida pelo presidente do Rotary Club São Paulo, Moca, o Leandro. Então, portanto, preencham aí a lista de presença do seminário para poder concorrer no encerramento deste seminário. Bem, nós teremos agora as salas simultâneas e eu quero dizer que os facilitadores eles farão um rodízio. Os facilitadores farão o rodízio. As salas serão fixas. Portanto, vocês não precisam tocar em nada, clicar em lugar nenhum, nem sair da sala, nem buscar outro link. Fiquem tranquilos que tudo será feito automaticamente pela equipe técnica. E os facilitadores, eles farão apresentações de 15 minutos em cada sala em rodízio, dividindo o tempo em 5 minutos para explanação e outros 10 minutos para a facilitação, a interação com os participantes. Então, nós teremos o companheiro Ricardo Caiafa, que falará sobre imagem pública em ação, a companheira Juliana Machado, com o tema Sem Dúvidas, né, esclarecendo as dúvidas, a companheira Sandra Rothschild, falando sobre contando histórias, né, no Rotary, e o Alex Henrique, que também falará sobre My Rotary na prática. Então, nós
vamos preparar de agora em diante as salas simultâneas, que, portanto, são 15 minutos, 4 facilitadores, então nós teremos 60 minutos aí, e depois retornaremos à nossa plenária. Bom trabalho a todos.
Todos retornaram? Fizeram boa viagem? Rapidinho. Opa, passou que passou. Excelente viagem. Eu quero, com muita satisfação, oferecer a palavra ao nosso diretor 2011-13, José Antônio Figueiredo Antiório, para a sua saudação. Por favor, Antiório. Obrigado, Leardini. Eu queria cumprimentar o governador César, a você, instrutor Rotário, a Ligéia, coordenadora da imagem pública, o Gessner, lá de Presidente Prudente, que atualmente é o coordenador desta área, e o meu antigo intérprete em Rotary Internacional, hoje diretor de Rotary na parte do staff, o Patrick. Queria cumprimentar também todos aqueles que se prontificaram a usar a palavra e mostrar assuntos relativos à imagem pública. Eu queria dizer a vocês que eu tive a honra, em 2012, 2013, juntamente com o presidente Bill Boyd, como vice-chairman do programa do branding, ou seja, da marca do Rotary, de estipular praticamente tudo isso que vocês viram hoje através dos diversos companheiros que mostraram os seus slides. Mas eu fiquei muito atento às colocações feitas, primeiro pelo Patrick. O Patrick nos falou sobre alguns projetos de Rotary. E o primeiro projeto que ele comentou foi da polio. E eu diria a vocês, como diretor de Rotary Internacional, que nós temos uma missão histórica de concluir a erradicação da polio. Nós começamos em 85 com o presidente Canseco e ainda existem algumas questões ainda existentes no Afeganistão, no Paquistão, na Índia, e nós temos um compromisso com a Organização Mundial da Saúde e com a Organização das Nações Unidas de erradicarmos a polio. Mas eu tenho comentado muito com os diretores e com os presidentes de Rotary Internacional que nós precisamos olhar também para a nossa região. E vejam vocês que aqui no Brasil, além desta Covid, que assola praticamente inúmeras famílias e companheiros nossos que se foram, jovens, estudantes, crianças, nós temos o problema da Covid, temos o problema da dengue, e nós não podemos deixar isso de lado sem nos colocarmos também para trabalhar através de ações para que esses problemas que atingem a nossa comunidade brasileira tenha uma minimização e nós possamos ser mais felizes. Um outro detalhe muito importante que tem se comentado muito hoje pelos governadores brasileiros de Rotary Internacional e também o César, a Cecília, sobre o empoderamento das meninas. E eu queria que todos nós entendêssemos muito bem o que vem a ser esse empoderamento das meninas. O Rotary Internacional possui um elenco de enfoques na área da saúde, na área da educação, na área do saneamento básico, na área dos recursos hídricos, na área da pobreza e nos serviços humanitários, no meio ambiente, e nós temos todos esses problemas nas nossas comunidades. Falar apenas de empoderamento é muito simples. Agora, atuar no empoderamento é que nós devemos nos ater. Por exemplo, inúmeras áreas livres existentes no Brasil inteiro, aonde as crianças, principalmente, não possuem o saneamento básico,
não possuem água para beber e para se higienizar. É um problema sério. O problema da educação, principalmente agora, quando nós estamos voltando praticamente de uma pandemia para as salas de aula, onde as crianças necessitam de um acolhimento cada vez maior. Eu conversava hoje com uma funcionária minha da área educacional e eu dizia para ela, não se preocupe com a avaliação, vamos nos preocupar prioritariamente no acolhimento com as crianças. Nós não podemos deixar de saber de tantas mulheres, moças, meninas, que vivem, às vezes, com problemas de assédios morais, assédios sexuais, e que têm a necessidade de ter o apoio, a compreensão e a colaboração dos rotarianos. Nós não podemos também esquecer da inclusão social, a inclusão daqueles que têm problemas de comorbidade, é aquele que eventualmente poderia ter tido no passado a paralisia infantil, que é a pólio. Nós não podemos nos esquecer que tem muitas crianças que não têm alimento suficiente. Hoje vocês veem nas filas, na capital, pela manhã, quando a gente assiste um Bom Dia São Paulo, por exemplo, a fila enorme de pessoas precisando de alimentos e não tendo. Nós precisamos da inclusão das crianças que têm problema de saúde. É o caso dos autistas, o caso dos que têm síndrome de alguma coisa. Nós não podemos esquecer que nós precisamos imediatamente pensar na saúde mental. Eu conversava há pouco aqui com alguns companheiros rotarianos, porque daqui a pouco eu vou para a minha reunião do Rotary, e eles comentavam o seguinte, nós estamos sem visão de viver. Por quê? Porque a situação complicou de uma hora para outra. Então, nós que praticamente idealizamos o branding, a marca Rotary, das formatações que foram apresentadas aqui, dos diversos companheiros que se expressaram, eu acho que agora nós conseguimos mostrar o Rotary de uma forma mais visível. Antigamente formavam-se, eu me recordo que tinha um clube que colocava dentro da roda denteada ou a roda do Rotary a figura de um santo, por exemplo. Quer dizer, hoje não, hoje está formatado, oficializado o Rotary, a roda dentada ou denteada, ou Rotary do Rotary, e logo abaixo aquela inserção do Rotary Clube, como disse a companheira, muito bem explicado, clube no Brasil, Rotary Clube como instituição internacional. Então, o brand veio para alertar e mobilizar e mostrar que a gente existe. Até agora há pouco, uma rotariana, esperando pela minha fala, me colocou o seguinte, a melhor imagem é através das ações organizadas e positivas. Eu tive a honra, nesse último domingo, de ir até Cotia, aonde eu já estive quando diretor, quando eu conversei com o comandante das Forças de Paz para o Haiti, que veio para São Paulo, se instalou em Cotia para reformular toda uma praça, Praça Teresa Maia. E esse domingo eu tive a honra de ver as rotarianas trabalhando, os rotarianos trabalhando para fazer o teste de Covid. Essas ações organizadas é que vão mostrar a imagem do Rotary. Mas eu ainda vou mais além. Rotary mostrado na comunidade é o perfil de cada um de nós. Quer dizer, se eu sou um homem ilibado, se eu sou um homem honesto, um homem sério, um homem competente na minha profissão, se eu sou um homem de respeito na minha família, com os meus amigos, no meu ambiente de trabalho, e eu utilizar esse distintivo que eu tenho aqui,
assim como sem o paletó eu tenho na minha camisa, com certeza eles vão falar, como eu vejo sempre. O senhor, essa roda denteada, o que é? E eu falo, é o Rotary. E aí me pergunto o que é o Rotary. Quando eu digo que é Rotary, é um agrupamento de lideranças que se colocam semanalmente debruçado nos seus clubes para efetuar ações junto às comunidades, o pessoal fala assim, como é que faz para entrar aí? E aí é que entra o detalhe. Eu acho que o Rotary vai continuar a sua permanência na vida midiática internacional quando nós soubermos admitir rotarianos. O princípio de Rotary, para admitir, é primeiramente da classificação, de ter uma profissão de respeito. O segundo, todas essas qualidades que eu acabo de elencar. O terceiro é pôr a mão na massa e conversar e fazer. Fala-se pouco, mas faz-se bastante. Então, meus companheiros, eu não quero me alongar, porque já estamos bem atrasados no período que nós vimos a programação. Eu queria dizer a vocês que eu sou um homem praticamente realizado. Eu entrei em Rotary com 12 anos, com os meus pais. Eu consegui trazer a minha mulher, hoje saudosa mulher, para o nosso meio. E junto dela, nós fizemos muitas ações em nível local, em nível estadual, em nível internacional, em nível nacional, em prol da humanidade. Como diz a Jennifer Jones, que será nossa presidente no próximo ano, e a Jennifer trabalhou comigo, juntamente com o Bill Boyd, nesta mudança da marca de Rotary. Nós temos que fazer serviços humanitários para minorar as deficiências e maximizar as necessidades de toda a nossa comunidade. Nós precisamos agir, precisamos ter emoção. E, na emoção de trabalhar em Rotary, eu consegui atrair os meus filhos para o Rotary. Os meus filhos e as minhas noras. Haja visto que vocês tiveram neste ano rotário que terminou, a figura do meu filho, João Antiório, juntamente com a Daiane, que fizeram um excepcional trabalho, apesar das dificuldades da pandemia e das reuniões não presenciais. Mas agora, praticamente, todo mundo está vacinado. E se estamos vacinados, assim, vamos começar em breve, talvez daqui a 2 semanas, as crianças de 2 a 11 anos, praticamente o Brasil inteiro estará vacinado. E para que nós possamos nos contatar, nos projetar alguns projetos em prol das nossas comunidades, nós precisamos nos integrar, nós precisamos encontrar nossos companheiros, nós precisamos nos abraçar, nós precisamos ter emoção, nós precisamos trabalhar afinco para que o Rotary seja a diferença da situação difícil que o mundo vive. Ter dinheiro não significa nada, porque às vezes eu tenho dinheiro, tenho um belo carro, eu passo na rua e sou assaltado. E para que isso seja diminuído, eu preciso fazer uma coisa apenas: educar o nosso povo, dar saúde para o nosso povo, dar saúde e alimentação, lembrar dos recursos que nós precisamos para ter energia, para ter um clima compatível com as nossas cidades, e só o Rotary pode fazer isso. Não existe nenhuma outra instituição no mundo que pense como são os princípios do Rotary: da verdade, da justiça, das novas amizades e da contribuição para a paz em todo o mundo. Que Deus abençoe a todos. Parabéns, Leardini, pelo evento magnífico, a Ligeia. Parabéns ao meu querido governador Augusto César. Desta forma,
o 4563 vai crescer e aparecer no cenário brasileiro e internacional. Sejam felizes, nós estamos felizes, queremos ver todos felizes fazendo o Rotary na sua acepção da palavra e de verdade. Um abração a todos, muito obrigado. Obrigado, diretor Antiório. Boa reunião lá junto aos seus companheiros. Obrigado pela atenção de sempre, pela sua contribuição valiosa. Eu quero passar a palavra para as suas considerações finais, a governadora Ligia Estevanin, e depois, logo em seguida, iremos para o encerramento, solicitando aos companheiros que aguardem o encerramento oficial para o sorteio dos prêmios. Por favor, Ligeia. Obrigada, governador Leardini, parabéns pela sua organização. Muito obrigado pelas palavras ao meu queridíssimo diretor Antiório, que é sempre um mestre para todos nós, mas eu, como coordenadora, como presidente da Comissão de Imagem Pública do Rotary, do Distrito 4563, que nós estamos construindo a imagem desse novo distrito, como bem disse o diretor Antiório, eu preciso de falar para vocês sobre a nossa missão, que é ampliar o nosso impacto, expandir o nosso alcance, aumentar o engajamento de todos, incluindo todos, e melhorar a nossa capacidade de adaptação. Esta é a nossa missão, o nosso propósito. E a nossa visão é que juntos nós vemos um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças positivas, duradouras, em si mesmo, nas suas comunidades e no mundo todo. Esse projeto que o diretor falou aconteceu aqui em Cotia e as meninas me passaram, é o clube que eu fundei quando eu fui governador, o maior orgulho do clube, e na hora eu falei, me mande as fotos, porque eu gostaria muito de publicar. Elas estavam fazendo um projeto muito importante, fazendo testes de Covid. E os nossos valores, né? Que é a liderança, o companheirismo, a integridade, a diversidade, que nós estamos falando tanto, e o Rotary lançou o DEI, que é diversidade, equidade e inclusão, e também os serviços, né, que é o quinto valor. E eu termino dizendo que a nossa essência no Rotary é servir, e nós estamos aqui para servir. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Muito obrigada, e estamos sempre às ordens para solucionar problemas e para ajudá-los naquelas dificuldades, nas dúvidas que vocês tenham na nossa área de imagem pública. Muito obrigada e boa noite. Obrigado, Ligeia. Você sabe que um seminário dessa importância, dessa envergadura, nós precisaríamos de um dia todo, ou pelo menos um sábado com 4 horas inteiras, né? Verdade. Nós tivemos aí as salas simultâneas com 4 temas muito importantes e com tempo bem curto, de 15 minutos cada tema. E eu quero dizer aos companheiros que essas apresentações serão disponibilizadas, ok, para todo o distrito e também no YouTube, também as apresentações. Logo, daqui a alguns dias, a nossa equipe técnica também fará a edição desse seminário e será também disponibilizada a edição para que seja multiplicada entre os companheiros do distrito. Tudo estará disponibilizado. Agradeço realmente a participação de todos. Eu vou encerrar oficialmente, porque o governador César não está, ele está em visita oficial em registro, e peço que aguarde que o Emerson, nosso técnico aí, companheiro Emerson, fará o sorteio aos participantes. Muito obrigado pela participação de todos e peço de todos uma saudação ao nosso pavilhão nacional. Muito obrigado. Por favor, Emerson, pode assumir para o sorteio. Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela aqui. Tá bem. Querendo saber se estamos na lista, meu querido. Espero que eu esteja na lista também. Ó, o Rafa, meu. O Rafa não gosta de pizza. Rafael Bobrou.
Opa, tô aqui. Fiquei feliz. Ganhou a sexta reunião. Quase. Quem será? Ih, Pascoal. É marmelada. Foi marmelada. Sim, não vale, Pascoal. Sim, não vale, hein? Ele trocou Mais que merecido. Claro que vale, gente. Tá tudo dominado, hein? Pascoal merece. Pascoal Merece. Parabéns, Pascoal. O cavaleiro vai ceder o prêmio. Surpresa mesmo. Parabéns. Falou outro dia que Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos pela participação. Foi uma alegria enorme encontrar tantos amigos de ontem, de hoje, de sempre. Estejamos juntos aí para cumprir a nossa missão. Um grande abraço a todos. Valeu, Pascoal. Parabéns. Só na tarde. Tchau, um abraço. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada por ter. Boa noite. Quando não consegue viver. Boa noite a todos. Do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você. Boa noite.